Olá! Esquece a lupa e as pegadas na lama. A nova cena do crime é totalmente digital. E aqui, as pistas são linhas de código, são rastros quase invisíveis. Hoje a gente vai mergulhar em como a investigação mudou completamente e como a inteligência artificial entrou nessa briga. Então vamos lá. Para a gente entender o tamanho do desafio, não estamos falando de um ataque aqui e outro ali. O cibercrime é uma sombra constante, global, e que cresce numa velocidade, realmente assustadora. Pensa só nesse número, 39 segundos. É isso. A cada 39 segundos, um novo ataque cibernético acontece em algum lugar do mundo. É uma ofensiva digital que simplesmente não para, não dá trégua. E o prejuízo financeiro? Bom, a conta é astronômica. A projeção é que o custo global do cibercrime chegue a 10,5 trilhões de dólares até 2025. Para se ter uma ideia do que isso significa, é mais do que a economia do Japão e da Alemanha somadas. É uma quantidade de dinheiro que simplesmente desaparece. É inacreditável. E quem pensa que isso é um problema lá de fora, se engana. E muito. O Brasil, infelizmente, está no centro do furacão. A gente ocupa a 4ª posição no ranking mundial de ataques. E o pior, o número de crimes digitais por aqui explodiu. Teve um crescimento de 300% entre 2020 e 2022. Pois é, a ameaça bate na nossa porta. Ok, o crime é gigantesco, mas como? Como eles conseguem operar nessa escala? A grande ironia é que a resposta está na mesma tecnologia que a gente usa para inovar. Os criminosos estão pegando a inteligência artificial e transformando ela em uma arma. E olha, uma arma muito, mas muito poderosa. Isso não é exagero. O próprio FBI já deu alerta. Sabe essa inteligência artificial que cria textos, imagens, até a voz de uma pessoa? Então, ela também cria golpes que são quase perfeitos, quase impossíveis de detectar. O conteúdo é tão convincente que a linha entre o que é real e o que é falso está ficando perigosamente borrada. Vamos para um exemplo prático do mundo corporativo. Existe um tipo de golpe em que a IA cria um e-mail idêntico ao do chefe da empresa, ou pior ainda, clona a voz de um executivo numa ligação pedindo uma transferência de dinheiro urgente. Parece coisa de filme, né? Mas só com esse tipo de golpe, as perdas reportadas já passaram dos 30 milhões de dólares. E o perigo não para nas empresas. No lado pessoal, a IA é usada para criar perfis falsos em golpes românticos, com o roteiro de conversa perfeitos para manipular e ganhar a confiança da vítima. Esses golpes, que são potencializados pela IA, já causaram prejuízos de mais de 19 milhões de dólares, explorando o que as pessoas têm de mais vulnerável, a confiança e a emoção. Certo. O cenário parece bem ruim. Os criminosos estão super equipados. Mas, e do outro lado? Como a justiça responde a isso? Bom, ela responde na mesma moeda, com o seu próprio arsenal de tecnologia. A investigação digital hoje é uma operação de inteligência super complexa. E quais são as ferramentas desse arsenal? Pensa num kit de detetive do século XXI. Primeiro, softwares que são como supercérebros, capazes de analisar uma montanha de dados para achar aquela pista minúscula. Segundo, ferramentas que conseguem recuperar arquivos que os criminosos tentaram apagar. E terceiro, sistemas que monitoram o tráfego de redes em tempo real, procurando qualquer atividade suspeita. E é muito importante dizer que essa investigação toda tem regras, não é terra de ninguém. Aqui no Brasil, leis como a Lei Carolina de Ekman, o Marco Civil da Internet e a LGPD dão todo o respaldo legal, sabe? Elas estabelecem os direitos e os deveres e orientam a atuação dos investigadores no ambiente digital. E por que tudo isso é tão importante? É só a gente lembrar de casos que todo mundo ouviu falar. O ataque contra a gigante JBS, que parou a produção e custou milhões em resgate. Ou vazamento de dados da Unimed com informações de saúde de milhares de pessoas expostas. São casos que mostram, na prática, o tamanho do estrago e a urgência de ter uma resposta investigativa muito forte. É aqui que a gente chega no coração da nossa conversa de hoje. Se os dois lados da lei usam tecnologia e IA, a briga é de robô contra robô? Não. A verdadeira virada de jogo é outra. É como a gente junta a capacidade incrível da máquina com a inteligência e a experiência do ser humano. É sobre uma parceria. Olha só que interessante. A IA e o investigador, eles não fazem a mesma coisa. Eles se completam. A máquina é um monstro para processar dados. Ela acha um padrão no meio de 1 bilhão de informações que olho humano nenhum conseguiria ver. Ela acende um alerta. Ei, tem algo estranho aqui. Mas ela não sabe o porquê. É aí que entra o investigador.
É ele quem vai interpretar, entender o contexto, tomar a decisão e, principalmente, usar aquilo que máquina nenhuma tem: a intuição. Portanto, a IA não veio para substituir o investigador. Ela veio para ser um parceiro digital. Ela faz o trabalho pesado, repetitivo, e libera o profissional humano para focar no que só ele pode fazer: pensar, conectar os pontos e entender a mente por trás do crime. Resumindo, a IA analisa os dados, o humano analisa o criminoso. E é essa nova parceria que define o futuro da justiça. Mas não pensem que é uma foto. É mais como um filme. É uma corrida constante que não tem linha de chegada. É exatamente isso, uma verdadeira corrida armamentista digital. Para cada nova ferramenta de ataque, surge uma nova ferramenta de defesa. A cada nova tática criminosa, é preciso uma nova estratégia de investigação. A única certeza é que quem para no tempo, perde o jogo. No final das contas, a mensagem central é esta: a nossa maior vantagem contra o crime digital não é simplesmente ter a tecnologia mais avançada. É a fusão inteligente da força bruta computacional da máquina com a sabedoria, a experiência e a intuição insubstituível do investigador humano. E isso tudo deixa uma pergunta no ar. A tecnologia avança para todo mundo, pro bem e pro mal. A grande questão é, num cenário que muda tão rápido, a justiça vai conseguir de fato acompanhar o ritmo do crime? O futuro da nossa segurança depende bastante dessa resposta.